Fala pessoal, beleza? Deni da Zelar aqui. Vamos aí fazer a nossa videoaula ao vivo aqui para mostrar para vocês como que se cria um, um orçamento aí para você, para o seu home care, para você que quer, enfim, quer trabalhar com atendimento domiciliar. Não importa se você é cuidador de idosos, se você é técnico em enfermagem, se você, enfim, você pretende montar o seu próprio home care. Essa aula vai vir de encontro com tudo que você precisa. Nela eu vou explicar como que eu faço os meus orçamentos. Eu vou te explicar numa sequência lógica, tá? Para você também criar os seus aí conforme a sua realidade. Eu falo conforme a sua realidade porque em cada cidade nós sabemos que existe algumas particularidades, tá? Eu vou ensinar vocês o que vocês podem fazer para poder fazer aí na sua cidade da melhor forma possível, tá bom? Então, mas quem que sou eu para ensinar alguma coisa? Não sei se vocês me conhecem, meu nome é Deni, tá? Eu sou fisioterapeuta, eu tenho um home care desde 2012 aqui no estado do Paraná, na cidade de Apucarana. Nós atendemos Apucarana e Arapongas. Desde 2012 eu trabalho com o meu home care e o meu home care é o seguinte, ele é o que eu chamo de mini home care, eu inventei esse termo. Porque eu trabalho da forma mais enxuta possível. Hoje eu não tenho escritório, eu só tenho, praticamente é o meu celular, meus contatos, porque esse negócio é feito de contatos, né? Um site, eu já tive escritório, mas enfim, fechei porque eu precisava trabalhar de uma forma mais enxuta para o negócio fosse rentável, né? Isso é até uma recomendação que eu passo para os nossos alunos, que comece da forma mais enxuta possível, né? Crie um site, vá aprender a vender o seu serviço. Por quê? Quem tem um home care nada mais é do que um vendedor de serviços. Você precisa saber vender o seu serviço. E na realidade você vai vender o serviço de outras pessoas. Você precisa, praticamente o que você faz? Você faz um filtro desses profissionais, né? Você faz toda a parte que antecede, que é toda a avaliação, checagem de referências, né? Para depois você divulgar o seu serviço e, enfim, chegar aí a um valor X para entregar esse serviço para o seu cliente, né? Bom, eu dividi essa aula em duas partes. Eu dividi ela em duas partes porque eu acho importante que você entenda que muita coisa, você precisa ter definido muita coisa, né? Antes mesmo de você receber aí, enfim, receber um cliente, antes do cliente te pedir o orçamento, você precisa já ter algumas perguntas já respondidas para você mesmo. Porque cada caso é um caso, entendeu? Se você é uma cuidadora de idosos, é um caso. Se você é um dono de home care, já tem outras nuances aí que você precisa levar em consideração. Aqui, basicamente, eu vou falar tudo o que eu levo em consideração para eu chegar num valor X para cada cliente, tá? Não, assim, e outro, todo um orçamento ele precisa ter coerência, ele precisa ter uma lógica. E eu vou passar essa lógica porque essa lógica é muito importante para o seu cliente e também para você. Tanto o orçamento para o cliente quanto o pagamento que você vai fazer para os parceiros que vão prestar o serviço. Ou, às vezes, até você que vai fazer a prestação desse serviço, tá? Então vamos lá, como eu separei em duas partes, eu preciso que antes de mais nada você entenda que essa primeira parte aqui é algo muito pessoal. É algo que só cada pessoa vai ter uma resposta para essas perguntas. São algumas perguntas que você já precisa ter definido para você saber quanto você vai cobrar quando o cliente chegar até você. Tá bom? Vamos mostrar aqui essa parte aqui, vamos lá? Aqui, ó. As questões pessoais. Existem questões pessoais, ou seja, que você precisa responder para você mesmo, tá? Existem questões de mercado que não depende de você, mas depende do mercado em que você está inserido, tá? E lembrando que todas as questões lógicas que você precisa seguir para que você chegue num valor X, né? Para que aquele valor seja compreendido pelo seu cliente e que o cliente veja que aquele valor que você trouxe para ele, ele tem uma lógica, ele segue uma lógica e ele tem uma coerência, como eu já tinha falado, tá? Bom, vamos lá para as questões pessoais, que você precisa responder, tá? Cada um vai ter que entender essas perguntas e responder para você mesmo. E se você quiser
pegar um pedaço de papel, já para você anotar, para fazer esse exercício agora já, eu já aconselho você fazer isso. Porque você já definindo essa primeira parte, vai ser mais fácil quando um cliente chegar para você pedir um orçamento, tá? Vamos lá, as questões pessoais. Quem sou eu? É uma pergunta que você precisa fazer. Quem sou eu? Bom, você precisa saber, ou você é uma cuidadora, ou você é uma técnica de enfermagem, ou mesmo uma enfermeira, ou você é um dono de home care. Por que você precisa saber disso? Você precisa ter isso bem definido, que existem diferenças. Porque, seria justo, ao seu ver, seria justo uma enfermeira ganhar no atendimento domiciliar a mesma coisa que um cuidador de idosos? Ao meu ver, não. É a questão de graduação, é a questão de especialização. Uma enfermeira investiu muito mais tempo, dinheiro na formação dela. Automaticamente seria mais justo que ela ganhasse mais, né? Outra coisa, você está fazendo esse orçamento para o cliente. É você quem vai prestar o serviço? Ou você é uma agência? Ou você é um dono de agência? Você é um dono de um home care? Você precisa saber disso também, porque o dono de home care, ele tem lá as despesas dele, ele tem que ganhar, ele tem que ter a margem de lucro dele. Por isso que na criação de um orçamento, existe uma diferença muito grande quando é você que vai prestar o serviço ou quando você está agenciando outras pessoas para fazer essa prestação de serviço. Tá? Então, o que você precisa levar em consideração? Quem é você? Ou seja, qual que é a sua especialização? Qual que é o seu grau de instrução? Entendeu? E você vai levar em consideração também, você é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Você é uma empresa ou você é uma pessoa física, um cuidador, um profissional autônomo que vai prestar esse serviço? Porque muitas vezes é muito mais fácil, na minha opinião, é muito mais fácil o cuidador fechar por conta do que através de um home care, porque quando tem um home care envolvido, né, existem aí um intermediário, o intermediador que também ganhando a parte dele. Não que seja mais fácil, mas eu acho que assim, é muito mais rentável para o profissional autônomo fechar diretamente com a família. Ele já elimina o intermediário que é o home care. É por isso que eu insisto tanto nos meus vídeos sobre a importância do cuidador, né, ele se tornar um microempreendedor individual, ele abrir um MEI, porque quando ele abre um MEI, o que ele está fazendo? Ele tá oferecendo para o cliente basicamente o que o home care oferece. Hoje as famílias eles não querem mais aquele vínculo empregatício, eles preferem terceirizar para uma empresa, né? Terceirizar para uma empresa para que não tenha aquele vínculo empregatício. Você dá nota fiscal, você nada mais é que um prestador de serviço. O microempreendedor individual, o MEI, com o MEI você pode fazer isso, entendeu? Essa é a vantagem, tá bom? Pergunta para responder. Quem você é? Você é um profissional autônomo, você é MEI, você é uma empresa, tá? Você já tem que ter em mente disso, porque isso vai impactar diretamente no seu orçamento, beleza? Vamos lá então. Qual é o meu momento? Essa é uma outra pergunta que você precisa responder. Por que eu faço essa pergunta? Tem muito recém-formado aí achando que vai entrar no mercado ganhando o que um enfermeiro experiente tem, do que um cuidador que tem 15 anos de trabalho, enfim, tem. Se você é recém-formado, você tem que entender que você, primeiro de tudo, você precisa ganhar experiência, que você precisa ganhar referências, porque, gente, esse serviço ele é calcado em referências, boas referências. Se você tiver boas referências, vai ser muito mais fácil para você começar, enfim, o seu trabalho, né? Para você almejar ganhar mais, né? Não adianta você sair do seu curso recém-formado, ou seja, mesmo se você seja enfermeira, viu? Muitas vezes uma cuidadora com experiência, e eu falo como dono de home care, né, como agenciador. Para mim, eu tenho muito mais interesse naquele profissional que tem... que ele tem? Que ele tem experiência, que ele tenha boas referências. A pessoa recém-formada, infelizmente, ela precisa entender que esse todo é um processo, né, de construção na carreira dela e que todo mundo passou por isso, né? Geralmente, começo de carreira, é para trabalhar para ganhar pouco quando é para ganhar. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei,
Meu, eu cheguei a trabalhar de graça muito para até eu poder começar a criar meu nome, né? A gente precisa entender qual que é o meu momento. Se você é um profissional experiente, automaticamente, né, você tem condição de colocar uns valores um pouco mais elevados, né? Aumenta aí a sua barra em relação enfim, a você poder negociar, a você ter aquela condição de negociar. Por quê? Meu, um profissional experiente tem várias referências. A cuidadora, ela pode chegar e falar assim, olha, atendi a mãe da juíza tal, a pessoa vai ligar, vai pegar a referência, né? Ela vai ter uma condição de, enfim, de poder pedir um pouco mais sobre o seu trabalho, tá? Vamos lá então. Lógico, mesmo você sabendo quem você é, mesmo você sabendo, né, qual que é o seu momento, se você é recém-formado, se você é um profissional experiente, você precisa entender qual que é a sua necessidade financeira, né? Enfim, você precisa saber o quê? Qual que é a sua despesa? O que você tem de despesa mensal? E aqui a gente coloca também, né, e eu não falo não somente para o profissional autônomo, eu também falo para donos de home care, ou para quem pretende ter um home care. Você tem que entender quais serão as suas despesas, né? Ou seja, vou falar como dono de home care. Eu, como dono de home care, eu tenho que estar sempre atento às minhas despesas, com nota fiscal, a despesa com transporte, enfim, com tudo que inclui naquela despesa para eu prestar aquele serviço. Tudo está calcado dentro da despesa que eu vou ter para fazer aquela prestação de serviço. Tá? Logo, também você precisa levar em consideração qual que é a sua despesa mensal para você poder chegar num valor que você consiga trabalhar de uma forma confortável. Porque não adianta nada você ter aí uma despesa de R$ 2.000 e tentar fechar plantões a 1.500, você vai estar sempre em déficit aí, né? Você tem que entender também qual que é essa sua necessidade financeira para você chegar em um valor, tá? Vamos lá agora. Outra questão aqui, que são as questões de mercado. O que são essas questões de mercado? São questões que você não tem poder sobre elas, tá? São questões que é a seguinte... fechei errado aqui. Tá. Qual que é o seu público-alvo? Antes de você passar o seu orçamento, você já tem que ter definido qual será o público-alvo que você quer atender. Meu, não adianta você achar que você vai atender desde a classe C à classe A. Por quê? Você precisa definir antes, né, quais serão esses seus clientes, porque o seu posicionamento dentro do mercado, ele vai depender da definição desse público, tá? E a gente tem ali público de classe A, público de classe B, público de classe C, tá? Por quê? Vamos supor que você queira atender o público de classe A. Meu, automaticamente o valor que você vai praticar, os orçamentos que você vai montar, eles deverão ser maiores, eles deverão ser mais altos. Por quê? A empresa ou o cuidador que atende públicos da classe A, eles têm que se posicionar no mercado, se demonstrar no mercado como uma empresa classe A. Logo, né, você precisa ter um site 5 estrelas, o seu site tem que ser top, tá? Tem que ter um escritório muito bem montado, muito bem localizado. Por quê? Para que esse público da classe A, ele perceba o valor naquele seu serviço. Eles precisam perceber o valor naquele seu serviço. Existem aqui, qual público que eu sugiro que você comece? Com o público B. Infelizmente, o público C, não tem condição de contratar o nosso serviço. Eu tomei muito na cabeça no começo, querendo atender esse público. E o que aconteceu? Aconteceu o quê? Com o passar do tempo, eu tinha que jogar os valores lá embaixo, cara. Eu tinha que jogar os valores lá embaixo. Aí eu não tinha margem de lucro, eu não tinha parceiros disponíveis para fazer o trabalho, porque, enfim, ninguém vai querer trabalhar comigo para ganhar pouco, entendeu? Quem que eu recomendo começar?
Vamos supor que você é um profissional autônomo, que você é novo na profissão, que você quer começar a trabalhar, mas você, enfim, não tem uma história dentro da profissão ainda, você não tem referências. E sim, eu sugiro que você vá, sim, atender o público, enfim, que é o público da classe C, que infelizmente é o público que não pode pagar pelos serviços, né? Eles podem até contratar, mas vão trabalhar sempre com aqueles valores aquém do que qualquer cuidador, qualquer profissional almeja, né? A gente precisa entender isso aí, tá bom? Defina lá quem que você quer atender, quais serão, quem será o seu público-alvo, tá? E saiba, se você decidir atender a classe A, você vai ter que se posicionar, provavelmente você vai ter que investir mais, tá? O seu posicionamento no mercado vai ter que ser condizente a essa turma da classe A. Até porque é o seguinte, se você montar orçamentos para a classe A pensando na classe C, ou seja, você vai trazer para o seu público classe A valores muito baixos. E o que acontece? O cliente da classe A vai falar, pô, tá, isso aqui é barato demais. Se tá barato demais, não deve prestar. Eu acho que isso acontece com a gente também, né? Até na compra de produtos, quando você vê, vamos supor que você quer comprar um celular, você vai comprar um celular. E quando você vê um celular barato demais, você já desconfia, você fala, opa, isso aí não deve ser bom, né? Por isso que tem que ter essa coerência. E você precisa entender que o seu público-alvo, né, tem que ter coerência no seu orçamento conforme o seu público também. Uma coisa muito importante, que é a questão de mercado, que não tem como você fugir disso, é os valores praticados na sua cidade. O que eu sugiro? Eu sugiro que você investigue, tá? Investigue quais são os valores praticados por profissionais autônomos, por cooperativas, por empresas de home care, por instituições de longa permanência, tá? E você, ligando para esse pessoal, você vai começar a entender mais ou menos quais são os valores que eles estão cobrando. Para quê? Para que você não fuja muito dessa realidade da sua cidade. Se você fugir muito da sua realidade, você precisa ter um diferencial, você precisa explicar, né? Explicar para o seu cliente o porquê, das vezes, do seu valor ser mais elevado do que os demais. Você precisa encontrar o seu diferencial ali para poder não ficar tão discrepante esses valores. Eu sugiro que você ligue, converse com profissionais. Você vai ligar para a Home Care? Cara, pode ter certeza, serão poucos que estarão aí aberto a te abrir a caixa preta e que te ensinar como que funciona, porque os caras não querem ter concorrente, né, meu? O pessoal tem muito disso. Meu, ligou, não quis te passar valor, você vai ter que passar conversa no pessoal, você vai ter que se passar por cliente, tá? Você vai se passar por cliente, fala assim, eu tô com a minha mãe internada, eu não sou da cidade, né? Eu preciso de um orçamento porque minha irmã tá ali resolvendo, tá? O cara vai falar, o dono do home care com certeza vai falar assim, olha, a gente precisa conversar pessoalmente. Você fala, eu não sou da cidade, eu tô tentando resolver por telefone, a gente já tá conversando com uma cuidadora. Fala que já tem uma outra pessoa aí já, aí eles vão, você vai pegar um pouco no tendão de Aquiles, que é a competição, eles não vão querer ficar para trás, provavelmente vão te passar valores aí por telefone. Esse aí é um segredinho aí. Eu particularmente no meu home care, cara, eu não escondo de ninguém os valores que eu pratico, não escondo dos meus parceiros, não escondo de ninguém. Eu sempre falo, eu acho que assim, tem espaço para todo mundo, sabe? Tanto que eu vou falar os valores que eu pratico aqui, até para vocês terem uma base, né, do que fazer, de como fazer, tá bom? Então lá, vamos retornar aqui. Beleza, a primeira parte são as perguntas que você precisa, né, responder antes mesmo de conseguir aí um cliente que solicite, né, um orçamento para você. Aqui você precisa também levar em consideração questões lógicas, tá? Como que você vai montar esse orçamento? Como que você vai explicar a lógica do orçamento que você montou para o seu cliente? Como que você vai fazer isso? Você está cobrando por plantão, você tem uma tabela, você vai cobrar por procedimento, né? Porque assim, tem conforme o tipo de serviço, né? Você pode estar vendendo um serviço de
enfim, você pode estar vendendo um serviço, um banho, uma viagem, né? Acompanhamento em viagem, né? São valores diferenciados. Você precisa ter essa coerência. Se o cara for te contratar, olha, para dar banho tal hora, aí você vai precisar levar em consideração também o tipo de serviço, tá? O que você pode, qual lógica e qual lógica você pode seguir também? A lógica de pacote. Por exemplo, se o cliente quer contratar um banho, é um banho. Mas se você fizer um pacote por um mês, tá? Você vai poder explicar para ele, falar assim, ó, esse valor, ele é nesse, tá? É esse valor porque eu estou fechando um pacote com você nesse sentido, tá? Qual que é o que eu sempre faço? Como que eu faço meus orçamentos? Geralmente eu faço por plantão, baseado em número de horas trabalhado. Tá? Cada plantão de 6 horas eu cobro tanto, plantão de 8 horas eu cobro tanto a hora, plantão de 12 e 24. Né? Eu formo mais ou menos assim, conforme o que o cliente precisa. Tá? Eu também faço por procedimento, no caso geralmente aparece bastante banho para nós, né? E eu já coloco por procedimento, né? E também sempre penso o número de procedimentos que serão feitos, para eu colocar num pacote e eu seguir também essa lógica. Mas eu vou falar mais um pouco sobre isso na nossa segunda parte. O que eu quero que você tenha em mente aqui, a questão que você precisa antes de montar um orçamento, ter essas perguntas respondidas, tá? Quem sou eu? Qual é o seu momento? Sua necessidade financeira? Qual é o público-alvo que você vai atender e quais são os valores praticados na sua cidade, tá? E a importância da coerência, porque o cliente ele vai querer saber o porquê daqueles valores que você tá cobrando, entendeu? Aí é interessante que você tenha algo bem coerente e lógico para passar para ele, até porque você não pode passar seus valores conforme a cara do cliente. Porque tem muita gente que faz isso. Fala, poxa vida, o cliente chegou aqui numa BMW, eu vou passar, não, isso aqui eu vou fechar legal. Por que eu não recomendo que você faça isso? Que você padronize toda a sua... todo o seu orçamento. Porque muitas vezes o cara chegou... Tá? Pediu um orçamento, você marcou a visita, foi lá, visitou, viu, deu o valor. Depois, um outro filho do mesmo paciente pode vir a te ligar solicitando um orçamento. E você passar um outro valor, aí você perde a coerência, entendeu? Quando você padroniza a forma de montar seus orçamentos, você não corre esse risco. Porque provavelmente o mesmo orçamento que você passou para um, você vai passar para outro. Porque você vai levar em consideração tudo aquilo que você levou com o filho 1, você vai também levar em consideração com o filho 2 e vai chegar a um valor igual. Você vai igualar isso, entendeu? Basicamente é assim. Eu sempre sigo uma coerência e respondo algumas perguntas antes de eu passar, que isso aqui eu já tenho já. Tá? Agora nós vamos para a parte 2, tá? Essa parte 2, tá? A partir do momento que você já tem definido aqui a sua parte 1, aqui já é basicamente quando o cliente já entrou em contato contigo e você já agendou uma visita para passar aqueles valores. Agora eu quero te falar o que você vai levar em consideração, beleza? Tipo de serviço. Tipo de serviço, né? Que nem eu falei, é um banho? É plantão de 8, é plantão de 6, plantão de 12, plantão de 24? Tá? Que tipo de serviço você vai prestar? É uma viagem? É uma viagem? Essa viagem é para onde? Qual data que vai ser? Você precisa levar em consideração isso também, tá bom? Tá. Qual que é a complexidade do paciente? E por que eu acho muito importante você entender a complexidade do paciente? Porque muitas vezes a família te passa informações em relação ao paciente que não são informações condizentes, entendeu? Com a atual e a realidade daquele paciente. Às vezes o paciente tem uma alta complexidade, a família está querendo contratar um cuidador, mas na realidade o que eles precisam no mínimo um técnico em enfermagem. Às vezes o paciente tem uma traqueostomia, paciente que faz uso de O2, entendeu? É importante você saber que um paciente mais complexo ou um paciente
né, geralmente você precisa levar em consideração. Eu vou citar um exemplo que nem já aconteceu com a gente. Nós tínhamos um cliente, ele era tetraplégico, paciente pesado para lidar. Eu tinha que entender essa complexidade até para eu saber quem que eu ia enviar para fazer aquele atendimento, entendeu? Às vezes eu não tenho um profissional com aquele perfil que eu preciso, tá? Com aquele perfil que eu preciso para aquele paciente para fazer esse atendimento. Teve cliente já que infelizmente não conseguia atender, entendeu? Porque, enfim, a complexidade era grande, né? Era muito trabalho físico para se fazer, não encontrei parceiros dispostos a fazer o trabalho, acabei não podendo atender o paciente, né? Você precisa levar em consideração, sim, a complexidade do paciente. Beleza, a carga horária. Quando a gente fala em carga horária, a gente precisa entender que existem plantões de 6, plantões de 8, tem paciente que vai contratar plantão de 2 horas. Enfim, você precisa saber qual que é essa carga horária. E além da carga horária, é interessante que você também saiba quantas vezes na semana vai ser. Porque é bem diferente, presta bem atenção, é bem diferente o cliente te contratar para fazer um atendimento esporádico, ou seja, vai te contratar para atender 4 horas na quinta-feira. Quando você vai montar um orçamento para atender 4 horas numa quinta-feira, logo, se você for fazer o seu orçamento baseado em carga horária em hora, tá? Em hora trabalhada, a hora trabalhada de um único dia, ela tem que ser maior se você estivesse fechando de segunda a sexta-feira. Tá? Existe uma lógica que eu vou falar logo mais, que é a lógica que eu utilizo também, que é de atacado e varejo. Tá? A lógica de atacado e varejo é simples. Se você vai comprar 10 celulares, você vai ter uma condição de um valor bem abaixo do que se você comprasse um só. Ou seja, está comprando no atacado 10. Você vai ter condição de comprar num valor bem abaixo de se você comprasse só um. A venda do serviço de home care, ela também segue essa mesma lógica. Se o cliente vai fechar comigo, um serviço de 4 horas apenas na semana, o valor da hora vai ser X. Se ele for fechar 30 horas na semana, lógico que o valor, eu vou ter condição de fazer um valor mais em conta para ele. É por isso que a carga horária é muito importante. Tá? Muito importante também é o nosso aqui segundo passo que eu já falei, que é as despesas que você vai ter para fazer esse atendimento. Aqui eu volto a repetir. Quem é você? Você é um cuidador de idosos? Você é o dono do home care? Você é um técnico em enfermagem? Qual que é a despesa que você vai ter para fazer aquele atendimento? Bom, você vai ter transporte? Quantas condução você vai precisar para chegar até o paciente? Ou se você tem carro, tem uma garagem na casa desse paciente, ou você vai ter que gastar locando um estacionamento, enfim. Essa é uma despesa também. Qual será a sua despesa com alimentação? Nessa negociação com o familiar, ele está incluso já no contrato de vocês a alimentação? Ou você vai ter que levar? Vamos supor, você vai sair do seu trabalho atual e já vai ir direto para a casa do paciente? Por quê? Se você fazer isso, você não vai ter condição de ir em casa para cozinhar, para levar sua alimentação. Logo, você vai ter que comprar esse alimento. Você vai ter que pedir um lanche, alguma coisa. Isso aí é custo. Você tem que levar em consideração também. Tá bom? Nota fiscal. Isso aqui já é mais direcionado para quem tem um home care. A família vai pedir nota fiscal. Aqui nós pagamos 13%, que é o imposto sobre o serviço. Quando a família pede. Nem todas as famílias pedem. Mas é uma despesa que o home care, o dono home care, precisa levar em consideração. Se você é MEI, você não precisa levar em consideração. Você pode dar nota fiscal com imposto zerado. A única coisa que o MEI paga é uma parcelinha ali que é de INSS, que vai dar 56 ou 59 reais por mês, uma coisa assim. Se você pode dar até de 5 a 8 mil reais por mês de nota fiscal, sem pagar imposto. Se você dá nota mais que isso, aí você paga excedente, tá?
Mas isso é papo para outra aula. O que eu quero que você entenda? Que você tem que levar em consideração as despesas que você vai ter para fazer esse atendimento específico. Tá? Questão de turno. O turno em que a prestação de serviço vai ser realizado. Eu particularmente não faço essa diferenciação. Eu não tenho o hábito de cobrar mais por plantões noturnos. Que a gente sabe que hoje em dia, todo funcionário que é CLT, ele ganha 20% de adicional noturno. Geralmente eu não faço isso. Porque o que eu percebi com o decorrer do tempo? Eu percebi que aconteceu o seguinte, o pessoal que vem trabalhar comigo, com a Zelar, aí eu estou falando, essa é uma questão própria minha, isso aqui é particular, o pessoal que vem trabalhar com a Zelar, eles preferem o trabalho noturno, porque geralmente já tem um outro trabalho diurno. E o que acontece? O plantão noturno, na maioria das vezes, são os plantões mais tranquilos. Porque o paciente dorme, não tem procedimento de banho, geralmente dá para você descansar um pouco também, apesar que a grande maioria fala que não consegue, né? A gente não consegue realmente, quando está atendendo o paciente, não consegue mesmo desligar, né? Não consegue dormir, mas enfim, geralmente, por experiência própria, a gente vê que são os plantões mais tranquilos. Tá? Aí o turno, se você quiser levar em consideração, você leva. Que nem eu falei, particularmente eu não levo. Tá? O que você tem que levar em consideração também quando você vai passar um orçamento? O tempo de deslocamento. Cidade grande, tempo de deslocamento é um outro turno. Tem gente, quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, sabe. Às vezes você gasta ali 3, 4 horas para chegar na casa do paciente. 3, 4 horas para ir, 3, 4 horas para voltar, já é outro turno. Você precisa levar em consideração isso também. Você precisa colocar na ponta do lápis se compensa para você, né? E se o tempo de deslocamento é alto, aí você precisa sim acrescentar no seu orçamento, levar em consideração essas horas de deslocamento também, tá? O que você precisa levar em consideração? Mais aqui, ó, as datas especiais. Datas especiais, principalmente agora, a gente acabou de passar final de ano, isso aqui pega bastante, é muito difícil essa época de ano, Natal e Ano Novo, e você precisa levar em consideração quando você vai passar um orçamento também, porque, enfim, eu costumo falar que são dias premiums, né? Dia das Mães, Natal, Ano Novo, geralmente os valores cobrados são maiores também, tá? Aí principalmente quando envolve viagem, que você vai ter que viajar com o paciente, sabe? Isso aí você vai deixar a sua família no Natal para atender a família com outra família. Isso tem que, às vezes, você tem que pensar se vale a pena, né? Os valores têm que ser, enfim, tem que ser levado em consideração. Bom, o tipo de contrato, isso você precisa levar em consideração. Por quê? Existe CLT, CLT é quem tem registro em carteira, né? Quem é registrado em carteira precisa, enfim, levar em consideração isso, porque o que acontece? Se você é MEI, se você é microempresário, você automaticamente perde direitos trabalhistas. Principalmente que eu quero falar para quem é MEI, que tem muita gente agora trabalhando com MEI que vem me perguntar o seguinte: olha, eu recebi a proposta de um salário mínimo, só que eu tenho que abrir MEI. Compensa para mim? Eu já falo de cara para você, se é para ganhar um salário mínimo, não compensa. Porque você como MEI, você vai ganhar um salário mínimo, você não vai ter férias, você não vai ter 13º. O contrato como MEI, ele tem que valer muito mais a pena. Muito mais a pena, porque você no final do ano, você não vai ter férias, você não vai ter 13º, entendeu? Você não vai ter todos os direitos trabalhistas. Tem que compensar muito, tá? Tem que compensar muito. Para que o MEI, você já pegue o dinheiro todo mês, você já pega o dinheiro na mão ali, ó, o dinheirinho na sua mão, tá? Por isso, o tipo de contrato você precisa levar em consideração, tá? Por isso mesmo, por questão de direitos trabalhistas, que você não terá sendo MEI, tá? Tem que compensar, tá bom? Vamos lá de novo. Tá, beleza. Isso aqui basicamente são os pontos que eu levo em consideração quando eu vou passar um orçamento
pro meu cliente, tá? E por quê? E por que você precisa levar em consideração isso tudo aqui? Para que você não passe os perrengues que eu passei no começo, meu. Eu passei muito perrengue no começo e queria que tivesse alguém dando uma aula dessa para mim, para me adiantar alguns assuntos, sabe? E acaba que, enfim, se você analisar bem, você vai ter um pouco mais de sorte que eu tive lá no meu começo. Eu quero passar algumas dicas para vocês aqui, que são as dicas extras que eu separei aqui, que relacionado ao orçamento, já eu vou falar como que eu faço os meus, tá? Que são, se vai passar o orçamento, passa somente após uma visita. Somente você visitar, conhecer a realidade do paciente, conversar pessoalmente com os filhos. Vai ter muita gente, quando você abre um home care, ou quando você cria um site, vai ter muita gente ligando especular preço, tá? O problema de passar os preços, o orçamento por telefone é o seguinte: quem vê preço não vê valor. E existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Qual que é a diferença? Quando você vai na casa do paciente, que você conversa com ele, que você tenta trazer para aquele cliente a melhor solução para o caso dele, você vai ter a oportunidade de conversar no tete-a-tete com ele, de mostrar o quão bom você é naquilo que você faz. Você chega lá bem articulado, falando assim, olha, você precisa disso, seria mais interessante você fazer aquilo, tá? Você vai poder ver ali na casa se falta alguma adaptação, você pode falar, olha, seria interessante tivesse uma grade nessa cama, tal. O que vai acontecer? Quando você passar o seu preço, o cliente ele já vai ter percebido o valor naquilo que você faz. Porque você mostrou que você tem experiência naquilo que você faz, tá? Que você tem convicção naquilo tudo que você fala, que você não titubia, que você fala sem gaguejar, que você entende mesmo. Ele vai entender o valor. Tem uma analogia que eu sempre faço para diferenciar, para mostrar a diferença entre preço e valor. Eu dou aula no meu curso todo ano eu abro uma turma de curso de cuidador presencial aqui na minha cidade. E o seguinte, eu tinha que comprar aquelas canetas, aquele passador a laser, sabe? Aquele passador de slide, que tem um laser que você aponta. Beleza, eu tava procurei, vi uma marca ali, vi uma marca outra ali e tal, achei na internet, achei um bacana lá. Falei, poxa vida, em relação lá o preço estava bom, ao meu ver, nossa, esse preço aqui tá bom. Fui e comprei. Beleza, chegou na minha casa, aí chegou, a minha esposa falou, chegou uma coisa do correio e tal, eu fui... tudo feliz, abri lá e falei, poxa vida, eu tinha pagado R$170. Pô, paguei barato pra caramba, um negócio bom, eu pensando ali. Aí minha esposa me perguntou, mas quanto que você pagou nisso aí? Eu peguei e falei assim, paguei R$170. Ela falou, meu Deus do céu, você pagou R$170? Paguei. Ou seja, pra você entender... Na percepção dela, aquilo não tinha valor. Aqueles R$170 estava caro para ela. Porque ela não tinha necessidade daquilo. Aquilo lá não valia nada para ela. Entendeu? Se falasse que era R$50, ela achava que ia estar caro. Agora, para mim, não. A minha percepção daquele produto estava lá em cima. Eu achei que eu tinha pagado barato para caramba. E realmente tinha pagado barato porque o negócio era bom. Tá? Ou seja, para você entender a diferença entre preço e valor. O valor é muito da percepção da pessoa. E voltando aqui na questão da visita, quando você vai até o cliente, que você conversa, que você demonstra que você sabe o que você está fazendo, você aumenta a percepção de valor dele no serviço que você vai prestar. Logo, quando você mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo, você vai passar o seu preço, o valor do seu serviço, o preço do seu serviço, ele vai falar, poxa, tá barato demais, vou fechar com esse cara. Nossa, tá barato demais. Porque ele já percebeu um valor, entendeu? E é essa a nossa função nessa visita, a gente tentar resolver a coisa para o paciente, trazer uma solução, a solução mais indicada para ele, né? Porque tem muito paciente, e eu vou dar outro exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha uma cliente que me ligou falando assim, Dani, eu preciso de alguém que fique somente acompanhando a minha mãe.
eu trabalho, ela já teve queda, eu tenho medo, mas a minha mãe é super esperta, é só para ter alguém, se caso ela venha cair, tá ali para ajudar ela. Aí eu falei, poxa vida, mas você vai contratar um cuidador só para isso? Ela eu vou contratar para isso, porque, né, mas eu fui investigando, mas e sua mãe, ela toma os medicamentos sozinha, toma banho? Não, ela faz tudo, eu só preciso de alguém para acompanhar ela. Aí o que eu fiz para o cliente? Eu falei assim, olha, eu vou te trazer uma solução mais barata para você. Qual seria a solução mais barata? Eu simplesmente ofereci um outro serviço que nós prestamos, que é o serviço de teleassistência, que é aquela pulseirinha com um botãozinho de alarme. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de serviço, que basicamente é uma pulseira com botão de alarme. Se caso o cliente venha cair ou tenha um mal súbito, caia, enfim, e ele só simplesmente aperta o botãozinho e uma ligação automática é feita para a família, é feita para o SAMU, enfim, para vizinho, para ajudar. Ou seja, se eu não tivesse ido lá conversar com esse cliente, eu não teria trago uma solução mais em conta para ele. Às vezes ele tem que, sabe? E outra, quando você faz isso pelo cliente, o cliente vai falar, poxa vida, o cara tá realmente disposto a me ajudar, ele não tá querendo me enfiar serviço, não tá querendo me vender serviço, né? E é isso aí, tá? Bom, outros pontos que eu sempre deixo, que eu gosto que eu gosto de fazer a visita antes de passar o orçamento, que tem alguns pontos que eu gosto de checar. Por exemplo, pode ser que o familiar te fale, olha, é para cuidar da minha mãe e tal, mas tem meu pai lá também e tal. Aí você vai lá para fazer essa visita, muitas vezes pode acontecer do pai estar precisando mais de cuidador do que a mãe. Entendeu? Aí você precisa se precaver em relação a isso. Na hora de você bater o seu contrato, você vai especificar o nome de quem você está responsável, que você não se responsabiliza pelos demais. Né? Que nem eu falei, você vai ver se o ambiente está adaptado, qual que é aquela dinâmica da família, tá? Se tem alguém da família durante o dia para te ajudar, ou seja, num banho, alguma coisa, entendeu? Você precisa entender essa dinâmica da família. Outra coisa que você precisa ver também nessa visita é se você não vai prestar o serviço, se vai ser alguém da sua equipe que vai prestar esse serviço e essa pessoa ela não se, enfim, ela não tem um meio de locomoção, se ela precisa pegar um ônibus, você precisa ver aonde que está um fácil acesso de um ponto de ônibus, se a casa tem um ponto de ônibus perto, você já prevê algumas coisas, você já vê a região em que o cliente mora, você vê um pouco ali quem que pode te ajudar, que mora um pouco mais perto. Isso tudo é interessante também. E outra, conhecer o paciente, você precisa conhecer o paciente, entender, porque às vezes o paciente, a família fala, que nem eu já falei da questão da complexidade, às vezes a família te passa por telefone uma situação do paciente, na hora que você chega é outra, né? Eu gosto muito de conhecer o paciente porque é o seguinte, nós que trabalhamos dentro da casa do paciente, temos que quebrar uma barreira de confiança desse paciente, sabe? Que a gente sabe que todo paciente de começo ele é desconfiado, ele fica meio assim. Eu gosto de ir conhecer o paciente porque eu já consigo pegar no ar ali o que ele gosta, né? Qual que é a religião dele, se é um assunto espinhoso essa questão de religião, como que é, o que ele gosta de fazer, se gosta de planta. É um senhor que tinha fazenda, poxa, esse cara vai gostar de boi, eu vou puxar um papo assim nesse sentido. Para quê? Para que você quebre essa barreira aí de começo e você consiga, enfim, ter uma entrada mais fácil dentro dessa residência. Tá? Essa sim. Por isso que eu falo, orçamento somente após visita, tá? Primeiro de tudo, para você conhecer a real realidade e principalmente para o cliente criar valor no serviço que você presta. Fez isso, conheceu o paciente, montou o orçamento, você vai mandar o orçamento para ele, tá? Via e-mail e via WhatsApp, e você vai anotar nos seus contatos, seu telefone, vou até mostrar aqui no meu, como que eu deixo. Você pode colocar o nome, a data, o valor e os horários. Por quê? Para se caso alguém da família apareça,
né, você já tenha já esses dados, né, tudo coerente ali, né? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Como é que eu marco? Eu marco como precisa. Vamos ver como é que tá aqui, peraí, que eu já mostro para vocês. Até para eu ter, não sei se vai dar para ver aqui. Ah, acho que não vai dar para ver, meu. Aqui, vários contatos, como precisa. O que eu faço? Eu coloco, não dá para ver direito. Eu coloco a palavra precisa e o nome do cliente. E dentro de um bloco de notas, dentro desse contato, eu coloco os valores que eu cobrei, tá? Os valores que eu cobrei, o nome do paciente, a data, tá? E os horários que ele pediu. Para se caso alguém da família ligue ou se o cliente ligue posteriormente, né, você não passe um valor diferente duas vezes para o mesmo, né, pro mesmo cliente, tá? Essas são algumas dicas aí que eu dou para vocês. Bom, agora como que eu faço os meus orçamentos? Por exemplo, tá? Eu tenho família que faz plantões 8 horas, eu tenho família que faz plantões 12 horas, eu tenho famílias que fazem plantão 24 horas. Eu sempre faço os meus orçamentos baseado no número de horas. Aí eu criei tipo uma tabela, não é bem uma tabela, mas uma lógica. Se o cliente me contrata de segunda a sexta-feira por 8 horas somente, eu cobro R$ 15 a hora. Eu cobro R$ 15 a hora se ele me contrata um serviço por 8 horas de segunda a sexta-feira. Se o cliente me contrata somente durante a noite, por exemplo, nós temos uma família que contrata assim, eu cobro R$ 13 a hora. É de segunda a sexta, eu cobro, de segunda a segunda-feira, eu cobro R$ 13 a hora. Se o cliente, tá, ele me contrata por 24 horas, aí eu tenho que montar uma equipe de 4 profissionais. Aí eu cobro R$ 12 a hora, tá? É mais fácil, eu acho mais fácil fazer assim, porque o que acontece? Acabo sendo mais fácil também para eu fazer os pagamentos. Eu estabeleci para todos os meus parceiros o valor de R$ 10 a hora. Todo mundo ganha R$ 10 a hora. Na Zelar, todo mundo ganha isso. E eu até sugiro que você faça isso também, se você tem pretensão de ter seu home care, enfim. Né? Eu não estou falando os R$ 10 que eu pratico. Você pode, enfim, praticar os seus valores aí conforme a sua realidade. Tá? Lembrando que cada caso é um caso, cada realidade é um caso. Eu estabeleci esse valor padrão, cara, por uma coisa muito simples. Eu não quero gerar competitividade dentro da minha equipe. Porque você sabe, vai trabalhar com equipe, vai rolar ciúmes, vai rolar competitividade. Aí eu estabeleci o seguinte, ó, gente, vai ganhar todo mundo esse valor. Ah, mas eu sou enfermeira, não interessa. Eu vendo serviço de cuidados básicos, eu não vendo serviço de enfermagem, tá? A Zelar, ela só presta serviço de cuidados básicos. Eu não vendo procedimento de enfermagem, não trabalho, eu só trabalho com cuidados básicos, entendeu? Ah, mas eu sou enfermeira, é R$ 10 a hora. Ah, eu sou técnica há 20 anos, R$ 10 a hora. Ah, eu sou cuidadora recém-formada, R$ 10 a hora. Simples assim. Aí, cara, lógico que sempre tem os problemas de relacionamento entre a equipe. Só que esse mecanismo que eu montei, essa política de atuação que eu montei, cara, melhorou muito a questão de relacionamento entre meus funcionários, tá? Então, cara, é isso. É basicamente isso. É isso que você precisa levar em consideração na hora de montar os seus orçamentos, tá? Vamos repetir lá, só para ficar bem claro para vocês. Você vai levar em consideração o tipo de serviço, a complexidade, a carga horária, as despesas, o turno, o tempo de deslocamento, as datas que serão realizadas e o tipo de contrato. E eu recomendo que você monte os seus horários, os seus orçamentos baseados no número de hora. Fazendo plantões, tá? Você vai fazer uma tabela, tá? Plantões de 6 horas, de 6 ou 8 horas, você vai cobrar R$ 15 a hora. Estou dando o meu exemplo, tá? Aí você pode cobrar o seu. Tá? Plantões de 12 horas, vou cobrar R$ 13, tá? Plantões de 24 horas, eu vou cobrar R$ 12.
eu sigo sempre aquela lógica que eu falei de atacado e varejo que eu expliquei. O cliente me compra muitas horas, eu tenho condição de fazer um valor mais bacana para ele, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava passar para vocês. É isso. Basicamente é isso, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas em relação a esse tema, me manda uma mensagem, tá? Me manda uma mensagem aí. Essa aula ela não vai ficar disponível por muito tempo, né? Ela só vai ficar disponível para os nossos alunos do nosso curso online, tá bom? Mas vê o mais rápido possível, que eu acredito dentro de 3 ou 4 dias eu tiro ela do ar. Beleza? Valeu, gente! Até mais, fiquem com Deus. Valeu!